Bom, pessoal, dando continuidade aí ao vídeo anterior, vamos agora fazer um exercício analisando a estrutura de capital, as proposições 1 e 2 de Modigliani e Miller, no contexto de financiamento de um novo projeto de investimento na empresa, né? Então, nesse exemplo aqui vai ficar ilustrado uma coisa interessante, né? A gente acha que o valor da ação vai mudar pelo fato da empresa pegar uma dívida ou não pegar uma dívida. E, na verdade, isso não muda o valor da ação, como vocês vão perceber. O que faz mudar o valor da ação para mais ou para menos são os projetos de investimentos que ela empreende. Se o projeto tiver um VPL positivo, o valor da ação vai crescer na mesma proporção do VPL que está sendo incrementado. Então, esse exercício aqui é para ilustrar essa ideia. Então, vamos lá. A Luterana Motores é uma empresa fabricada somente com capital próprio. Então, ela inicialmente não tem capital de terceiros e ela vai trabalhar aí na sua estrutura a adição aí de um financiamento. Atualmente, de um projeto. Atualmente, ela tem um lucro esperado de 10 milhões, né, na forma de perpetuidade. O que quer dizer que ela tem lá um determinado ativo que gera para ela 10 milhões todo ano para sempre, né? A empresa paga todo o seu lucro como dividendos. Assim, os 10 milhões também podem ser vistos como fluxo de caixa esperado pelos acionistas, né? Então, todo lucro ela gera, ela paga como dividendos, para facilitar e tornar menos complexa a análise. Há 10 milhões de ações em circulação, implicando um fluxo de caixa anual esperado de 1 por ação, né? Claro, se ela gera 10 milhões de caixa, e são 10 milhões de ações, cada ação recebe $1. O custo de capital para a empresa não alavancada, ou seja, sem o efeito da dívida, é de 10%, que é o retorno normal dos projetos dessa empresa, né? Além disso, em breve ela construirá uma nova fábrica de 4 milhões. Bem interessante. Então ela vai gastar aí equivalente a 40% aí do seu fluxo de caixa do ano num desembolso para construir uma nova fábrica, né? Ela vai fazer uma nova fábrica, gastando aí 4 milhões. Espera-se que essa fábrica gere um fluxo de caixa adicional de 1 milhão por ano para sempre, né? Então, esses valores podem ser descritos da seguinte forma, né? Resumidamente, a gente tem aqui então a empresa na sua situação atual, tendo aí um fluxo de caixa de 10 milhões, né, e um número de ações 10 milhões também. E com a nova fábrica ela vai fazer um desembolso de 4 milhões e essa fábrica vai gerar para ela 10 milhões, 1 milhão por ano para sempre, em perpetuidade. Então a questão 1 é calcular o VPL do projeto. Então a gente tem o quê? O VPL é o valor do investimento, 4 milhões, que ela vai precisar desembolsar, mais o valor do benefício, que é 1 milhão por ano dividido pelo custo capital, né? O valor presente em perpetuidade de 1 milhão a 10% ao ano vai dar 10 milhões, né? O quanto vale esse projeto. Então ela está comprando um projeto por 4 milhões que vale 10. Então o VPL dela é 6 milhões. É o aumento na riqueza do acionista. Bom, questão número 2, elabore o balanço patrimonial a valor de mercado antes do projeto. Então, antes do projeto, a situação da empresa é essa aqui, Luterana Motores. Ela tem ativos antigos que dão para ela 10 milhões por ano, descontados a um custo de capital de 10%, os ativos dela vão valer 100 milhões, a valor de mercado. Todos esses 100 milhões são financiados por capital próprio, ao valor de 100 milhões, sendo que são 10 milhões de ações em circulação. Então, cada ação vale 10 dólares ou 10 reais. No item 3, elabore o balanço patrimonial a valor de mercado com o projeto, né? Então, na situação anterior, a gente tinha um ativo antigo que vale 100 milhões
e vai entrar um ativo novo agora, incremental, que é a fábrica nova, né? É claro que pode ser uma fábrica de pequeno porte pelo tamanho do valor em relação aos ativos antigos, né? Então ela vai desembolsar 4 milhões e vai obter aí um retorno de 10 milhões, né? 1 milhão por ano, eternamente, a valor presente é 10 milhões. Então, a riqueza vai crescer em 6 milhões. Os ativos da empresa passam para 6 milhões, a valor de mercado. Tudo isso é capital próprio. Então, a riqueza do acionista foi acrescentada em 6 milhões. Por enquanto, 106 dividido por 10 milhões de ações, a gente tem 10,6. Então, veja que o preço da ação de 10 com o projeto passa para 10,6. Né? Nós temos um aumento no valor da ação em função da entrada do novo projeto. Ok, a questão então é isso, né? O projeto altera o valor da ação. A questão agora é verificar como será financiada a compra desse projeto, né? Aqui, nesse cenário que está aqui, essa compra é toda financiada com capital próprio. Muito bem. Calcular o preço da ação antes e depois foi o que nós já fizemos agora no rascunho. 100 milhões dividido por 10 milhões de ações, 10 cada. Com o projeto, a gente passa a ter um ativo de 106 milhões, dividido por 10 milhões, 10,6 cada ação. Bom, agora vem a questão do financiamento. Pouco tempo depois, 4 milhões de reais, né, ou de dólares, que é o valor equivalente do investimento no projeto, vão ser emitidos como ações na Bolsa, né? Vamos fazer um IPO, então, de 4 milhões para financiar esse projeto. Então, como cada ação é negociada a 10,6, porque entrou o projeto, esse IPO, então, vai ter que ser feito na quantidade X de ações. Que quantidade é essa? 4 milhões, que eu preciso levantar, dividido por 10,6, que é o preço das ações, com o projeto. Eu tenho, então, que vender 377.358 ações. E esse vai ser o IPO, então, para financiar o projeto. Bom, primeiramente, imagine que os recursos captados, né, eles sejam colocados temporariamente na conta corrente do banco da empresa, antes de desembolsar para comprar a fábrica nova, né? Então, a questão 5 é: calcule o balanço patrimonial a valor de mercado após o lançamento dessas novas ações. Então, como é que fica? Olha, os ativos antigos, não muda nada, eu tenho 10 milhões. Eu tenho uma fábrica que entra acrescendo aí a riqueza em 6 milhões, né? E tenho o lançamento, a arrecadação da emissão das ações. Eu arrecadei 4 milhões aí com a emissão das novas ações. Então eu tenho ativos valendo em 110 milhões. Capital próprio, 110 milhões, a 10.377.358 ações, né? Porque nós emitimos 358 ações novas aí. Então, isso aqui, 110 milhões dividido por 10 milhões e 377, nós continuamos com 10,6 o valor de cada ação. O fato de ter emitido novas ações não altera o valor da ação. Lembre que só alterou o valor da ação no momento em que eu entrei com um novo projeto de financiamento, de investimento, perdão. Bom, o que ocorre com o preço das ações após a emissão? Mudou, não mudou e por quê? Já respondi aqui para vocês fazendo a conta, né? O número de ações de circulação agora é 10.377.358, pois 377 novas ações foram emitidas, 377.358. O preço por ação continua 10,6. Note que o preço não mudou. Isso é coerente com a hipótese do mercado de capitais eficientes, porque o preço das ações só deve se movimentar apenas devido a novas informações. Né? Novas informações, no caso aqui, foi a entrada de um projeto com VPL positivo. A emissão da ação em si, o IPO, não altera o valor da ação. É claro que os recursos captados são colocados no banco apenas temporariamente. Pouco tempo depois, a nova emissão
Os 4 milhões vão para a empreiteira que construirá a fábrica. Para evitar problemas de desconto, pressupomos que a fábrica será imediatamente construída, né? Para não ter problema de valor de dinheiro no tempo aí na nossa análise. Então, instantaneamente a fábrica é construída. Mostre como fica o balanço patrimonial após o valor da construção da fábrica. Então, vamos lá. Balanço a valor de mercado da Luterana Motores. 100 milhões de ativos antigos, isso não alterou. E agora a gente tem aí uma nova fábrica construída, que vale 10 milhões. Né? Nós investimos 4 milhões e tivemos aí um retorno de 6 milhões, né? Que é o VPL da fábrica. Então, VPL mais o investimento dá 10 milhões. 110 milhões é o valor agora dos ativos dessa empresa. Do lado do capital próprio, 110 milhões, dividido por 10 milhões 377.358, continuamos então com 10,6 o valor por ação. Tranquilo? Muito bem. Item 8. De acordo com a hipótese de mercado de capitais eficiente, qual deve ser o preço da ação agora? Acabei de responder, 10,6, pois nada houve que valorizasse a empresa no mercado. Né? O que valorizou foi lá atrás, quando a gente colocou o projeto. Questão 9. Então, o ato de emitir uma ação não altera o valor da ação, mas o ato de colocar um projeto novo na empresa altera o valor da ação. E aí eu vou emitir a ação com base nesse novo valor esperado da ação. Questão número 9. Né? Sabemos que o fluxo de caixa anual da empresa, somente com ativos antigos, era de 10 milhões, correto. Agora que o ativo aumentou com o projeto, o fluxo de caixa anual é de 11 milhões. Isso aí, é 11 mais 1 milhão por ano. Qual o retorno do acionista, o RS, sabendo que a empresa não tem financiamento com dívida? Então eu vou pegar lá, todo esse dinheiro aí, 11 milhões, é do acionista. Qual que é o capital dele empregado na empresa? 110 milhões agora, né? Então o retorno do acionista é 10%. O retorno do acionista é igual ao retorno da empresa, 10%. RS é igual a R0. Né, já que a empresa é só financiada com capital próprio. Muito bom. E agora a gente vai colocar dívida na estrutura. E se eu fizer um empréstimo no banco para financiar este projeto? Né? Então, esses 4 milhões, ao invés de financiar com um IPO de ações, eu vou no banco BNDES e pego 4 milhões de dívida para botar no projeto. Vamos ver como é que fica. Então, o financiamento por dívida. Alternativamente, imagine que a empresa anuncie que em um futuro próximo, tomará um empréstimo de 4 milhões a uma taxa de 6% para construir a nova fábrica. Né? Então, esse empréstimo é dívida perpétua também, na mesma ideia de perpetuidade. Isso implica pagamentos de juros anuais de 240, que é 4 milhões vezes 6%. Novamente, o preço das ações sobe imediatamente para refletir o valor líquido positivo do projeto, da fábrica. Assim temos, como fica o balanço patrimonial a valor de mercado se a empresa levantar recursos por dívida e não por ações? Então, a valor de mercado, a nossa empresa vai ter a seguinte informação agora aí. Né? Os ativos antigos continua 10 milhões e o VPL da fábrica. Eu tenho um desembolso a fazer de 4 milhões e eu ganho 1 milhão por ano para sempre. Descontada 10%, isso vale 10 milhões. A diferença é o VPL de 6 milhões. Então, não mudou nada a informação aqui. Eu tenho uma empresa com um total de valor de 106 milhões e um capital próprio de 106 milhões. 10,6 é o preço da ação com a entrada do projeto. Beleza. Agora o balanço com a dívida. Né? O balanço agora com a dívida da Luterana Motores. Como é que vai ficar? Ativos antigos continuam 10 milhões. A empresa fez uma captação de dívidas de 4 milhões para comprar o projeto, né? Então está aqui o dinheiro arrecadado com a captação, fica lá no banco parado. O livro chama de receita, mas é valor arrecadado na emissão da dívida, né? E a gente tem o projeto aí, o valor de mercado dele livre e líquido de 6 milhões. Então nós temos um valor total de 110 milhões.
E do lado da estrutura de capital, então eu tenho uma dívida de 4 milhões e tenho o capital próprio, que agora continua 106, né? Porque a gente não fez emissão de ações. Então nós continuamos com 10 milhões de ações, que era a quantidade inicial, né? Então eu continuo aqui, ó, com 10,6 o valor de cada ação. Agora que a empresa precisa pagar juros, né, questão 11, como fica o fluxo de caixa anual dos acionistas? Ó, então o acionista receberia 10 milhões do fluxo de caixa dos ativos antigos, mais 1 milhão do fluxo de caixa do novo projeto, e menos os juros que tem que pagar, 240. Então o fluxo de caixa livre para os acionistas é de 10 milhões 760. Interessante, o fluxo de caixa do acionista ficou menor por causa dos juros, né? Mas vamos ver como é que fica o retorno do acionista, o RS. Então nós vamos ter lá um fluxo de caixa de 10 milhões, dividido agora por um patrimônio líquido que é de 10,6. Ele não se alterou, né? Então, 10.760 dividido por 106 milhões, né? Um patrimônio líquido aqui, ó, de 106 milhões. Então, 10.760 dividido por um patrimônio líquido de 106 milhões, nós temos um retorno do acionista que antes era de 10%, passou para 10,15%. Então, financiar o projeto com dívida de 4 milhões aumentou o retorno do acionista de 10 para 10,15. Vejamos como é que fica isso na aplicação da fórmula da proposição 2 de Modigliani e Miller, né? Então veja lá, o valor do retorno dos projetos é 10%, como a empresa colocou uma dívida, né, 4 milhões em relação a capital próprio, então aqui é dívida e aqui é o capital próprio embaixo, né? Multiplicado esse índice de alavancagem vezes o diferencial, né, que é o retorno R0, e aqui o RB, que é o retorno da dívida, né? O índice de alavancagem é bem baixo, né? Então por isso não alterou muito, de 10 passou para 10,15 o retorno do acionista. Questão 13. Que conclusões podemos tirar deste exemplo em relação à teoria de Modigliani e Miller até agora? Muito bom, esse exemplo foi útil por duas razões. Primeiramente, queríamos apresentar o conceito dos balanços a valor de mercado. Veja que ninguém aqui está pegando valor de contador, do valor contábil do balanço. O que interessa é o valor de mercado. Por isso que o VPL vai lá para o lado do ativo. É uma ferramenta que se provará útil em outras partes do texto. Entre outras coisas, essa técnica permite calcular o preço da ação de uma nova emissão de ações, né? O que a gente fez, né? O IPO daquelas 377 mil ações lá, teria que ser feito a um preço. Que preço que eu vou fazer ofertar no mercado? A que preço? 10,6, porque com a inserção do projeto, o preço justo da ação pulou de 10 para 10,6. Então esse exemplo ilustra três aspectos aí da teoria de Modigliani e Miller. Primeiro, esse exemplo é coerente com a proposição 1 de Modigliani e Miller, porque o valor da empresa é 110 milhões, tanto com financiamento por ações quanto financiamento por dívida. Depois você volta nos quadrinhos que você vai perceber financiamento por ações quanto financiamento por dívida. Vamos voltar aqui. Financiamento por dívida, o valor da empresa é 110 milhões. Temos só dívida, só capital próprio, perdão, financiamento por capital próprio, somente com capital próprio, o valor da empresa é 110 milhões, né? Se a gente pegar a dívida emprestada de 4 milhões, o valor da empresa continua 10 milhões, né? Após a emissão da dívida, está aqui. Continua 110 milhões. Só que a gente tem 106 milhões de capital próprio e 4 milhões de capital de terceiros. Continua valendo 110 milhões. O financiamento, a entrada do financiamento não alterou o valor da empresa. Só o que altera o valor da empresa, pessoal, é a questão do VPL do projeto novo, né? Antes a empresa valia 100 milhões, com o projeto novo ela passa a valer 106 milhões. Como ela faz uma emissão, esse dinheiro então também se junta aqui ao valor de mercado da empresa, para 110 milhões. Então está aqui
o item 2 da nossa conclusão, né? O item 1, né? O exemplo é coerente com a proposição 1 de Modigliani e Miller, ou seja, o valor da empresa não se altera com a escolha de financiamento, capital de terceiros ou próprio. Porque o valor da empresa é 110 milhões, tanto com financiamento por ações quanto com financiamento por dívida. E o item 2, muitas vezes os alunos se interessam mais pelo preço da ação do que pelo valor da empresa. Mostramos que o preço da ação é 10,6, independentemente de ser utilizado financiamento por dívida ou por ações, né? Ou seja, o preço lá da ação do patrimônio líquido, se você for perceber, em ambos os cenários, é de 10,6. Antes ele era 10, porque a empresa não tinha projeto novo, passou para 10,6 porque entrou um projeto novo de VPL de 6 milhões. O item 3, o exemplo é coerente com a proposição 2 de Modigliani e Miller. O retorno esperado para o acionista sobe de 10 para 10,15, exatamente como a proposição afirma. Essa elevação ocorre porque os acionistas de uma empresa alavancada enfrentam mais risco do que os acionistas de uma empresa não alavancada. Certo? Então, mais uma vez aí, tentando mostrar para vocês a importância que tem você ficar mexendo muito no lado direito do balanço patrimonial, mais dívida, menos dívida, e a importância que você tem para gastar as energias de fato da empresa com o lado esquerdo do balanço patrimonial. Colocar projeto novo ou não colocar projeto novo. É o lado esquerdo do balanço, o lado dos ativos, é o que cria muito mais, é o que cria e agrega valor de fato para os acionistas. Aqui nós temos o resumo da teoria da estrutura de capital, que eu vou deixar para vocês lerem com calma no material que vocês têm. Aqueles que estão só com o vídeo, dá uma parada aqui e leia, né? E, enfim, para que você possa fixar mais essas ideias aí na sua cabeça. Aqui a continuação, dá uma pausa no vídeo e leia também. Bom, o próximo vídeo vai ser a teoria de Modigliani e Miller no mundo dos impostos. Agora ele vai entrar aí com a realidade mais, né, com as premissas mais próximas da realidade, onde existe imposto de renda sobre o lucro da empresa. Que efeito tem a dívida em relação ao valor da empresa se a gente emite dívida e paga imposto de renda na empresa, né? Então, vai haver diferença agora do valor da empresa financiada só com capital próprio e o valor da empresa financiado com uma parte com dívida e uma parte com capital próprio. S de bond, B de bond e S de shareholder. Né? Será que a estrutura de capital da empresa agora altera o seu valor, né? Adiantando, o que vai acontecer? À medida que você vai aumentando o endividamento na empresa, o valor da empresa vai aumentando junto agora por causa do benefício fiscal, do valor presente do benefício fiscal que o imposto de renda proporciona para a empresa, quando ela tem uma despesa a mais que a despesa de juros da dívida. Por outras palavras, a despesa de juros da dívida, como ela é dedutível do imposto de renda a pagar, isso traz um benefício para a empresa. Paga-se menos imposto de renda, enquanto mais a empresa tem dívida no seu balanço. Então, o valor da empresa vai crescendo junto com o endividamento. Então, aqui eu tenho a estrutura dívida, capital próprio, né, o B sobre S, o índice de alavancagem, né, e aqui tem o valor da empresa. Essa aqui é a proposição 1 de Modigliani e Miller, sem impostos. E a proposição 1 de Modigliani e Miller com impostos, ela vai ser isso aqui, ó. O valor da empresa é a proposição 1 de Modigliani e Miller com impostos, com IR. O valor da empresa vai aumentando à medida que você vai endividando a empresa, ok? Vamos fazer um resumo disso aí no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.